E a partir de agora, então, fique à vontade. Quiser começar, vamos começar, Joia, vamos lá, vamos tá? lá. Eu acho que a primeira coisa é tentar passar essa mensagem de por que ortodontia estética, tá? E aí depois a gente vai passar a mensagem por que híbrida. Eu acho que essa é a ideia de inicial, tá? Tá. Então, pode fazer pergunta aí, fica à vontade, o pessoal vai acumulando aí se tiver alguma pergunta, né? Tem até uma interrogaçãozinha para o pessoal lá perguntar também, é especial, né? Então, Exatamente. como é que eu entrei nesse mundo, né? Da ortodontia estética. A gente, quando eu comecei a fazer especialização, o Guaraci foi meu professor. E ele é um profissional que sempre buscou se diferenciar, né? E ele buscou trazer algo novo que ninguém fazia, né, no Nordeste. E uma das coisas que ele conseguiu estar na vanguarda no Nordeste foi a ortodontia lingual. E tudo começou por aí, né? Até porque antes disso nós não usávamos alinhadores ainda. Então a gente está falando de 2000 e Guaraci foi buscar ortodontia lingual em 2001, 2000, 99, 2000, 2001. E foi quando ele aprendeu. E aí quando eu fiz a especialização com ele em 2007, né? Ele já ensinava ortodontia lingual no curso. Nós já tínhamos pacientes de ortodontia lingual no curso. E isso foi fantástico, né? Então, ele sempre dizia, ó, Ney, a gente tem aqui que fazer algo diferente, porque se a gente for fazer a mesma coisa, não vai ser fácil, não vai ser fácil. E aí eu entendi isso, captei e segui. Eu acho que isso foi também uma virtude. Eu poderia simplesmente ter fechado os olhos pelo que ele tenha dito, né? Mas e a ideia é o que? Oferecer uma gama de opções ao paciente, né? Não só chegar e falar, ó, gente, nós só temos bracket metálico, né? Ou só temos bracket metálico e no máximo um bracket cerâmico, mas eu não quero que você use, porque tem muito ortodontista que nem gosta de usar o cerâmico, né? A gente sabe disso, por questões alheias aí. Mas a ideia hoje é dizer, olha, você se enquadra nesse tratamento, nesse tratamento, nesse. Fica a critério seu escolher. Obviamente tem diferença de preço, muitas vezes, obviamente tem diferença do trans, né? O que é o trans? É o conforto estético do paciente. Eu acho que isso é o ponto-chave, sabe, Rodrigo? A gente precisa ter uma caixa de ferramentas que a gente possa escolher a ferramenta que você vai trabalhar, baseado na queixa do paciente e na necessidade dele. Hoje os pacientes me procuram muito, muito por queixas estéticas, mas também não querem sofrer um malefício, não querem sofrer um malefício durante o tratamento. Não. Eles não querem piorar o sorriso durante o tratamento. Muitas vezes esses pacientes vão ficar o quê? 2 anos, né, em tratamento e, poxa, muitas vezes com brackets metálicos, né? Essa incoerência, ela não me entra, sabe, Rodrigo? Que é o caso do fato do paciente, Milani, nos procurar para resolver uma questão estética na maioria das vezes, e eu vou lá e coloco algo que não é estético nele, e eu pioro a condição dele. Então isso aí me incomodava muito, né? Logo no início eu sabia que eu tinha que fazer algo para me diferenciar. Então a primeira coisa que a gente tem que conversar com o paciente é, ó, você quer usar algo estético durante esse tratamento ou não, né? Então ele vai ter que escolher, né? Isso aí vai levar a uma condição secundária, né? Onde a gente tem vertentes a escolher, né? Digamos aí, o menos estético são os brackets metálicos. Ah, se é autoligado, se não é. Você pode até usar seus artifícios para vender o autoligado, é um baita bracket, é só o que eu uso aqui quando eu uso metálico e quando. Mas o paciente muitas vezes não está interessado nisso, né? Ele está interessado em como ele vai ficar no final e se a estética dele vai ser alterada no durante. Eu acho que isso, se você parar para pensar, como o paciente se coloca no lugar dele, ele está procurando isso, né? Ele quer ficar bonito no final, mastigando bem, enfim, da forma que ele espera, e no durante ele não quer sofrer problemas. Então, isso assim, a gente usa, o aparelho a gente usa metálico na escola,
também, usa autoligado na escola. Tem que usar, enfim, é dia a dia ainda hoje, não tem como fugir, mas isso me agride. A gente olha para um sorriso desse e eu sinto uma agressão. Não sei o que você pensa sobre isso, o que o pessoal está assistindo aí pensa sobre isso, mas isso para mim é uma agressão, né? Poxa, um sorriso tão bonito como esse, uma menina tão bonita como essa, com os olhos belíssimos, né? Toda enfeitada, maquiada e pum, um bracket metálico, né? E aí, assim, independente se é autoligado ou não, ele não é estético, né? Diria até que os brackets cerâmicos não são estéticos. Eles são menos perceptíveis à distância, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, ó, aqui já começou uma foto de uma mecânica híbrida. Por que é híbrida? Porque você está usando um bracket cerâmico e um bracket metálico, tá? E aí você parte para o bracket cerâmico, que é uma opção também de tratamento. Muitos oferecem, existem N opções no mercado, todo dia lançam brackets novos, né? E essa é uma questão que a gente tem que ver. Bom, é estético? É estético. Depende do ponto de vista de cada um. Você sabe que tem paciente que fala, esse negócio aí eu não uso não, eu prefiro usar o metálico. Por quê? Porque de perto parece que é sujeira. Entre uma terceira pessoa achar que é sujeira e uma outra achar que não sabe o que é, eu prefiro usar algo que diga logo do que se trata, que é um bracket mesmo, que é um aparelho que está aparecendo. Então isso depende do ponto de vista de cada um, né? Isso aqui eu coloquei essa foto para mostrar, porque eu tinha um paciente que usava esse bracket, né? Eu tenho vários alunos que falam, tem uma borrachinha nova aí de um fabricante e tal, e outro que diz que é melhor, que é mais estética, que é um tal de uma perolizada. Aí a minha paciente falou, eu falei, vem cá, vou testar aqui, eu vou colocar uma perolizada e uma normal. Eu falei, o que é mais estético? Né? E aí ela disse, isso, acho que você não precisa nem lhe responder, né, Ney? Porque ela era dentista. Então, a perolizada não é estética, na minha opinião, tá? O fio branco também, na minha opinião, não é estética, sabe, Rodrigo? Ele descasca também, né? Eu tenho aqui fios estéticos, fios são caros, inclusive, tem lá no estoque ali, mas eu só uso quando o paciente me enche o saco para usar, né? Com todo respeito. Mas assim, eu explico a ele, mecanicamente vai dar um pouco mais atrito, a gente vai ter isso, vai ter aquilo, e aí ele vai descascar, e lá na frente eu vou precisar usar um fio de aço que ele não vai ter nessa condição, e esse já são uma série de problemas, tá? E outro, ele é branco, né? O nosso dente permanente, ele é mais amarelado, né? Então acaba que dá um contraste, né? Mas ao mesmo tempo que você tem pacientes que não querem se submeter a óculos com um grau muito acentuado e fariam de tudo para se livrar desse tipo de óculos, por exemplo, ou fazendo uma cirurgia, se possível, ou usando lente de contato, se possível, né? Também existem os pacientes que nos procuram para usar tratamentos imperceptíveis. Então, eu coloquei aqui uma pergunta. O que é estético para você? Né? Isso aqui é estético para você, Rodrigo? Parece, né? É complicado, né? Você vê pessoas que você está acostumado a ver na TV o tempo todo, na mídia, se submetendo a bracket cerâmicos. Aí você fala, poxa, será que não existe algo mais estético para elas? Ou será que elas não podem pagar por isso? São duas perguntas que eu faço, né? À direita você vê o Adnet fazendo deboche, né? E à esquerda você vê o Tom Cruise no intervalo de filmes aí que ele deve ter tido, no ano sabático que ele deve ter tido para tratar os dentes, né? E ele de fato usou aparelho cerâmico na fase adulta. Então, tem um estudo na Universidade de Nebraska que chega à conclusão que 41% dos adultos mencionam constrangimento como uma razão principal para a não utilização de brackets, né? Então, olha a quantidade de pacientes, né, que estão sendo abraçados ou pelos alinhadores
ou pela ortodontia lingual, tá? Será que esse cidadão aqui, ele ganharia os mesmos valores que ele ganha em contratos publicitários usando a imagem da esquerda? É outra pergunta que você se faz, né? Inclusive, ele, na época do Santos, ele tirou esse aparelho, e ele ainda na época do Santos, colocou o aparelho lingual, quem instalou, isso aqui foi uma foto que ele fez no Facebook, no dia que ele fez essa foto, eu fotografei, eu peguei essa foto, e quem fez essa instalação, por coincidência, foi um grande amigo nosso, que é o Prieto, o Marcos Prieto, né? E que foi quem instalou o aparelho do Neymar e iniciou o tratamento dele, né? Mas eles querem estética, né? E aí leva uma outra consideração, sabe, Rodrigo? Que é a questão do bracket vestibular, né? Isso tudo a gente fala porque tem que haver uma justificativa, né? Então, tem um colega nosso que ensina conosco, eu não sei se ele está aí ouvindo, ele é especialista na parte de odontologia do esporte, né? E ele fala muito sobre isso, está com várias lives aí no momento sobre isso, e acaba que é mais uma razão para você não usar brackets vestibulares, tá? Alguns exemplos aí de esportes de impacto, né? A gente sabe que no próprio basquete mesmo, na MMA, seja onde for, né? Fora isso, ainda existem a ideia dos jovens. Será que os jovens não podem usar? Poxa, se existem lá sistemas de alinhadores que estão trabalhando com alinhadores TIM, por que você não pode usar um aparelho lingual no jovem? O que o dente do jovem tem de diferente do dente adulto? Será que o dente sabe que tem um bracket colado pela face lingual? Ou se tem alguma mecânica por lingual ou por vestibular? Ele entende isso, né? Existe a questão do bullying, né? Tá? Então, tudo isso leva a gente tentar procurar algo para melhorar a nossa caixa de ferramentas, né? E uma delas é a ortodontia lingual, que para muitos, sabe, Rodrigo, pode parecer uma dificuldade, um entrave. Muitos têm medo de buscar esse conhecimento, acham que vai ser muito difícil, que a curva de aprendizagem vai ser muito, muito plana, né? Mas nós temos que nos aperfeiçoar aí no que o paciente procura, tá? O paciente procura hoje o quê? Alinhador também. Quantos pacientes não chegam aqui procurando alinhador, né? Mas aí começo a fechar um cerco aqui, né? O que eu vou usar? Alinhador? O que eu vou usar? Eu vou usar lingual? Eu vou usar bracket cerâmico? Quando é que eu vou usar um? Quando é que eu vou usar o outro? Vai depender só do bolso do paciente, isso? Ou tem uma outra razão para isso, tá? Eu acho que a primeira divisão aqui é exatamente isso, ó, né? A gente na ortodontia fixa, a gente tem uma pequena cooperação do paciente muitas vezes, né? Com o uso de elástico, com a higienização, com outras coisas. E na ortodontia removível, que são, no caso, no tocante aos alinhadores, a gente tem uma outra grande diferença que é a cooperação. Então, o que acontece? Você acaba tendo que conhecer o seu paciente, né? Você conhece o paciente no primeiro dia e você tem que, em 2 visitas, você tem que decidir, tem que conversar com ele e tem que entender se ele é um paciente que possivelmente usaria alinhador ou não usaria. Porque ele pode estar dizendo que vai usar, que está inclinado a usar, que está com dinheiro no bolso para pagar e não usa. E eu não quero que isso aconteça, não sei, né? Eu não quero. Então, eu tento ser, na minha anamnese, o mais preciso possível e tentar entender um pouco o paciente, né? Eu faço algumas perguntas, por exemplo. Eu faço, vem cá, você é daquele paciente que chega da balada, mulher, chega da balada e vai dormir, ou você vai lá passar um demaquilante, tirar a maquiagem, tomar um banho, tirar o laque do cabelo, e aí tem um ritual e vai dormir. Então, assim, com essas perguntas soltas, assim, a gente consegue canalizar para entender se aquele paciente vai usar ou não, né? Esse pessoal que está assistindo agora, por exemplo, quantos de vocês se perguntem, né? Se façam essa pergunta, quantos de vocês usariam alinhador, né? Acho que o Milani falou ontem que usou, mas precisa ter muita disciplina. Eu, por exemplo, infelizmente, eu tenho que dizer que eu não tive essa disciplina toda.
Então, para mim, tem que ser algo fixo mesmo, entendeu? Mas eu tenho tantos pacientes que têm disciplina. Eu tenho muitos pacientes que têm disciplina, tá? Agora, você encontrar esse paciente e saber, ó, é você que tem disciplina, você não tem, né? Eu acho que esse é o ponto de partida para a gente seguir, né? Então, o segundo ponto de partida é o grau de dificuldade, sabe, Rodrigo? Então, você tem a cooperação como fator primordial e o grau de dificuldade do tratamento, né? Então, lembrando que a gente tem ainda uma divisão aí dos alinhadores, né? Você tem um alinhador in office, os alinhadores mais, digamos assim, digitalizados, simplificados, mas e temos as grandes empresas que eu costumo dizer que é o all you can eat, né? All you can eat. Você paga lá um valor e você vai para a churrascaria e se você precisar de 10 alinhadores, ele te dá. Se você precisar de 150, ele te dá. Então, você vai preparado, não toma café da manhã. Então, o que você faz? Você vai fazer uma boa triagem de um caso complexo, né? Faz uma triagem bacana de um caso complexo e encaminha para essas grandes empresas. Agora, você não está com fome, você não está com muita fome aquele dia, você vai bater na churrascaria, né? Para ficar lá sentado e o cara passando com a carne e você virando um negocinho dizendo não quero carne, não quero carne, né? Então, acho que aí entra o alinhador in office, entendeu? Então, são dois segmentos distintos que são importantes. Ao mesmo tempo, o grau de dificuldade para o alinhador in office, ele é limitado, né? Eu fiz uma live recente com um amigo lá de Niterói, você deve conhecer, o Alexandre Ponce. Sim. E foi exatamente sobre isso. A live, o tema era quais são os limites dos alinhadores in office, né? E eu acho que ele foi bem franco. O Alexandre ele é bem sagaz, bem tranquilo. Ele falou, olha, Ney, eu estou aqui há 3 anos de cabeça no alinhador em office, eu sei que ele é limitado e para todos os casos que eu sei que não vão resolver com ele, eu vou para um sistema de alinhador. Pronto. Agora, preciso ir direto para a churrascaria? Esse é meu ponto de vista. Não, certo? Churrascaria tem que usar, mas tem que usar quando for necessário, tá? E aí eu trouxe um artigo aqui, Milani, porque é o seguinte, é um artigo que avaliou o índice de uso dos pacientes com alinhadores, né? Então, por exemplo, nesse artigo foi visto que existe um percentual de pacientes que usaram o alinhador, né? Ou seja, eles já se comprometeram que iam usar e não usaram. Ou seja, acabaram não usando bem os alinhadores que se comprometeram a usar. Eu não estou falando dos pacientes que falaram de cara que não iam usar. Não, esses nem entraram na pesquisa. Aqui são os pacientes que usaram alinhadores, né? E nessa pesquisa ele mostra que os pacientes de 12, 13 anos, 14, 15 anos, foram os que tiveram maior índice de não uso. 16, 17, 20 a 29 anos também, né? E aí você vê que depois que o paciente é um pouco mais maduro, né? Ele começa a usar mais, começa a colaborar mais com o tratamento, né? Nesse artigo também, não sei se algo que você esperava, mas mostrou que as mulheres foram menos colaboradoras do que os homens, né? Eu já esperava algo diferente, Esperava o contrário também. Esperava o contrário, mas chegou a essa conclusão, né? Dos 28 pacientes que foram classificados como pobres em uso, né? 8 eram homens e 20 eram mulheres. Nossa, bastante. Né? Tá? Então, esse é um estudo, uma pesquisa que está lá na JCO, na Journal Clinic, de 2018 agora, vale a pena, do James aqui, tá? Vale a pena dar uma olhada, certo? E aí, assim, a gente chega à conclusão que se você quer acertar com mais frequência na sua anamnese, talvez 30 anos, acima dos 30 anos, seja a melhor faixa etária para trabalhar com alinhadores para se ter mais chance de colaboração, entendeu? Acho que essa é a ideia. Não é que eu vou indicar só depois dos 30, eu estou dizendo que faz sentido, né? É uma pesquisa, sim, tá? Bom. E aí entra a questão da dificuldade, né? Então, da dificuldade, como eu falei para você, quando a gente tem um caso easy, medium, né? A gente pode aí partir para alinhadores in office numa boa, tá? Quando a gente tem um caso hard ou expert, como está dizendo aqui,
aí você tem que partir para algo fixo, ou algo fixo mais alinhador em Office, ou direto para sistemas de alinhadores. Tá bom? Acho que essa é Sim. a E ideia. mesmo assim, né, quando você pega um caso muito complexo, eu vou te falar assim, quando eu comecei a fazer Invisalign, eu fiz credenciamento em Invisalign em 2003, 2004, acho que foi 2004 que eu fiz, faz muito tempo. No início, eu peguei alguns casos, eu peguei um caso até de esterilização, que na época nem se falava em extra-radicular, falava só em entre raízes. E nessa época o Invisalign nem trabalhava, falando direto que foi o Invisalign que eu usei, nem trabalhava com um sistema de colocar mini implante para fazer esterilização, nada. E eu fui fazer esse caso. Era um caso que precisava distalizar 2 milímetros, não era muita coisa. Era uma menina. Foram 58 placas. E vou te falar, deu um trabalho para distalizar, mas deu um trabalho. Eu tive que colocar botão, eu tive que fazer mecânica com elástico para ajudar. No final foram 58, mais refinamento, tudo. Ou seja, eu fiquei com ela mais de 2 anos, quase 2 anos e meio. E era aquela época ainda que eu não sei como funciona hoje, mas você fazia a moldagem, mandava, até chegar demorava É basicamente dois 90 meses, né? dias. Não, Não, é 2 meses para chegar. Fora assim que você mandava, era 15, era uma semana para chegar lá, mais uma semana para planejar, aí você tinha que aprovar. Demorava quase 3 meses. Então, assim, dava muito trabalho. Então, assim, eu hoje, eu estou na filosofia assim, se tiver que ter muito alinhador, eu estou pensando muito no híbrido. Faz o movimento que tem que fazer rápido, depois diminui o número de alinhadores. Que é o que você está falando, do sistema isso, de você fazer os alinhadores no consultório. exato. Então, eu assim, eu não sou muito adepto de usar muitos alinhadores, não, porque eu acho que o paciente se cansa. Eu falo por mim, porque eu usei 7, pra você ter ideia. Eu já achei assim cansativo, eu já achei É, cansativo, porque falar, vamos trocar semanal, não dá para trocar semanal. O meu caso, que era apinhamento leve inferior, doía demais, às vezes sim, não sim. encaixava. Eu, como eu sou dentista, eu ficava pressionando para ela encaixar. Mas se é um paciente leigo, que não está Ele acostumado, ele, coloca ele coloca e e deixa. perde o Então eu, tracking. eu ficava vendo a placa, ver se estava com o track, se estava direitinho. Então, assim, eu controlava. Mas e quem não está acostumado com isso? Então, eu acho muito complicado o número muito grande de placas. Não sei se o paciente. Até, não vou citar o nome do dentista, mas ele me falou o seguinte: ele falou assim. Eu gosto muito do controle na minha mão. Ele falou assim, eu gosto do controle do tratamento na minha mão. Ele falou assim, quando eu dou alinhador, eu dou controle para o paciente. Eu não sei se vai funcionar. Ele falou assim, então o paciente tem que ser muito bem escolhido, muito bem escolhido. E quanto muito fica muito tempo, você acaba complicando. Porque você fala, você vê casos lindos, tem internet, você olha, assim que eu falo, internet, Instagram, você só vê caso lindo, né? É. Mas você vê casos lá de pacientes com extração, com tratamentos assim maravilhosos. Vai ver quantas placas foram. 150 placas, 130 placas. E você vê que os casos mais assim complexos geralmente são orientais, né? Que os orientais têm muito mais disciplina que os ocidentais. Diga-se de Isso, passagem, tá? Você pega um exatamente. paciente oriental que tem que usar elástico, ele usa. Você Exato. pega um paciente ocidental, às vezes ele não usa. Então, quer dizer, é muito complicado. Você tem que saber a hora de indicar. Então, acho que quanto maior o número de alinhadores, maior o seu risco. Maior o seu risco. Exatamente. 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 Deixa eu só continuar aqui. Em relação à dificuldade, né? Quando a gente tinha muita dificuldade no passado, isso aqui era a combinação que eu mais fazia, tá, Rodrigo? Ainda hoje faço, obviamente, mas isso vai tender a diminuir um pouco, tá? Sim, Então, essa combinação que eu mais fazia, essa combinação envolve um tratamento híbrido, porque você sim, trabalha com lingual e com cerâmico. Aí você pergunta, por que cerâmico? Por que não tudo lingual? Tem várias razões, né? Mas a principal delas é que o aparelho lingual inferior, ele é mais incômodo, tá? Então, ele incomoda muito a língua. O aparelho lingual superior incomoda a língua na fonação, que a língua vai lá em cima para alguns fonemas. Mas o lingual inferior incomoda a língua no dia a dia.
Então, se acontecer qualquer coisinha ali, soltar um bracket ou tiver um ganchinho um pouquinho mais saliente, aquilo aí é um tormento, né? Essa é a primeira razão. E outra, a segunda razão é a estética. O paciente sorri muitas vezes, né, Rodrigo? Ele não mostra o dente inferior, né? A gente Sim, tem que sim. ensinar os nossos pacientes a sorrir sem mostrar o dente inferior, né? Até porque passa sinal também de envelhecimento, né? Uhum. E já que não mostra o dente inferior, por que eu tenho que usar um aparelho lingual inferior? Por que tem que ser escondido? Então, acho que a terceira razão é que a gente consegue baratear um pouco também para o paciente na Sim. hora que a gente faz esse mix, né? Esse tratamento híbrido, tá? Deixa eu virar aqui. Então, vamos ao híbrido, né? E aí eu separei alguns casos clínicos aqui para a gente tentar exemplificar, tá? Então, o primeiro aqui que eu coloquei na sequência foi um aparelho lingual, né? Mais um aparelho vestibular cerâmico. E aí eu não posso deixar de falar, né, do Guaraci, que foi uma pessoa que me incentivou muito na ortodontia lingual, mas uma pessoa que eu aprendi muito também e aprendo até hoje é o Bruno Pato. Pato. Não sei, o Pato é um grande amigo nosso e o Pato ele tem uma história com ortodontia lingual muito já longínqua. O pai dele já praticava ortodontia lingual em São Paulo, foi um dos primeiros a praticar poxa, por muitos anos tinha mais casos finalizados em lingual. Então, assim, ele abraçou a clínica depois que o pai dele faleceu, ele teve que abraçar a clínica, então ele cresceu na ortodontia lingual, na marra, digamos assim, Uhum. né? E se destacou bastante na técnica. E ele também tem um laboratório, que a gente faz muitas montagens do aparelho lingual com ele, né? Então, um abraço aí o Pato, se ele estiver ouvindo. E aí, assim, por exemplo, aqui eu tô com... Deixa eu afastar aqui. Essa aqui é uma paciente que nos procurou, né? Paciente que nunca tinha usado aparelho, tinha um grande desvio de linha média, uns 4 milímetros mais ou menos, e mordida aberta, anterior, cruzada também, posterior e anterior. Tava ali uma confusão, né? Fora isso, é uma paciente que tinha retenção prolongada do tecido ainda, tinha genesia de premolares superiores, e estava numa condição de classe 3, do lado direito, bem significativa. Ao mesmo tempo, do outro lado, estava com a leve classe 2. Aqui você vê o premolar descido, o molar descido dela, tá? Então, ela justamente está em classe 3 aqui, né? Porque ela perdeu esse dente descido, esse descido e não tem o permanente. Então, acabou que ela teve esse desvio. Então, esses são casos que nós optamos por utilizar aparelho lingual, tá? Nós usamos aparelho lingual superior e cerâmico inferior. Então, a paciente mantém uma estética, né, durante o sorriso, né? E engraçado, quando eu coloquei o aparelho nela, quando eu montei o lingual superior primeiro, e acho que 2 meses depois eu montei o inferior. Aí no dia que eu montei o inferior, que eu terminei, que eu dei o espelho para ela, ela falou: será que não dá para ser o lingual inferior também? Então, assim, você vê que o nível de exigência deles é muito alto, né? Então eu falei, eu tentei convencer ela a terminar, já estava colado ali, a gente conseguiu convencer a paciente a terminar daquela forma, tá? Mas aqui, aparelho lingual, esse é um autoligado da GAC, e aí a gente vai evoluindo o caso, né? Evoluindo, eu vou passar aqui um pouco mais rápido, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, sabe, Milani, é a questão de a gente poder usar alguns benefícios da ortodontia lingual que são bem legais, sabe? Mecanicamente, a ortodontia lingual tem uma vantagem muito interessante, que é a expansão. Então, para pensar, os principais expansores maxilares, eles trabalham de dentro para fora, né? Eles atuam muito mais próximo do centro de resistência, fazendo essa expansão. Então, os benefícios de expansão só com o fio e bracket que a gente tem na ortodontia lingual, na minha opinião, superam os benefícios da vestibular, né? Porque você está empurrando, você não está puxando. É aquela mesma ideia do alinhador. O alinhador não puxa, ele empurra, né? Então assim, BTP, quadrihélice, IRAX, expansores, tudo por palato. Aí você tem, lógico, algumas coisas, arco de Mulligan, arco vestibular, que pode expandir também, mas não são, digamos assim, o ideal, né? E aí a gente conseguiu
Aí a gente mostra aqui, ó, isso aqui é uma mecânica crossover, né? Onde a gente trabalha com brackets e tubos também para o vestibular. Então, esse dente aqui, ele tem um tubo por lingual e um tubo para o vestibular. Ele é um dente ponte, né? E a gente fez isso, né, para facilitar o giro do dente e, ao mesmo tempo, para poder utilizarmos elásticos, né? Para usar elástico de classe 3 aqui, eu tive que colocar um tubo ou teria que colocar um botão, pelo menos, para o vestibular, já que a escolha da paciente foi por usar brackets cerâmicos inferiores. Se ela estivesse usando lingual superior e lingual inferior, eu poderia usar também o elástico todo por lingual. Tá? E aí, o que a gente fez foi evoluir o caso. Eu vou passar mais rápido. Aqui ela já está praticamente finalizando. E aí, o que a gente fez? A gente, aos poucos, também diminuiu esse tecido, tá? Diminuiu o tecido e foi fechando o espaço para depois, quando ela precisar reabilitar, tirar esse tecido e fazer o implante já no tamanho de um pré. Aqui ela já evoluída, a documentação final, corrigida a mordida cruzada anterior, sorriso final, né? E ela bem satisfeita, por quê? Porque ela manteve a estética durante o tratamento todo, né? Então eu tenho um paciente que dizia o seguinte: Ney, eu adoro esse aparelho, por mim eu ficaria ele tranquilamente aí anos e anos, mas é porque ela estava precisando fazer um implante em um dente, então ela queria tirar logo. Mas eles não se incomodam muito, entendeu? A grande maioria deles não se incomoda muito. Uma vez que não incomode a língua, que não esteja atrapalhando nada, eles não têm incômodo estético nenhum, né? Então aqui é paciente finalizada em classe 1, né? Deixa eu mostrar antes de... assim, aqui, ó, aqui é um acetato de contenção. Muitas vezes nesse acetato de contenção eu faço ali alguns ajustes ainda com alicate para finalizar, mas aqui a gente vê o antes e depois da paciente, né? No frontal, a classe 3 corrigida de canino. E aqui, veja a diminuição do tecido, né? A gente diminuiu aí pelo menos uns 2 ou 3 milímetros dele, para ele ficar mais próximo de um pré-molar, tá? Mas olha o que eu queria mostrar, a expansão, sabe? Isso aqui é fantástico. A gente conseguir fazer isso aqui só com fio por lingual, sem usar uma BTP, sem usar um expansor, sem usar nada. Não, a gente conseguiu realmente somente com elástico. E assim, a gente está falando de uma paciente, para pensar, uma paciente que tem dentes a menos no arco. Ou seja, ela tem perímetro de arco reduzido, né? Então, é mais difícil ainda a gente conseguir uma expansão desse tamanho em um paciente que tem dentes a menos. E aí, aqui o inferior. Aí eu coloquei também uma outra possibilidade que você pode fazer, utilizar um lingual mais vestibular, mais propulsor. Eu particularmente gosto muito de usar esse propulsor em especial. Eu já usei alguns, eu tenho experiência com alguns, mas esse é o que eu acho mais confortável para o meu paciente, mais fácil de instalar, né? Menorzinho, menos agressivo. Qual que é esse? Né? É o Twin Force. O Twin Force, tá? Da Ortho Organizer. E essa paciente, ela tinha uma classe 2 significativa, tá? Inicialmente, e a gente tratou ela com o propulsor. Então, que para usar o propulsor, é possível usar com ortodontia lingual? Sim. Mas o que a gente faz? A gente trabalha com tubos também, mecânica crossover, na região posterior, que não atrapalha no sorriso. Ela não vai mostrar isso no sorriso, tá? E ao mesmo tempo, outra dica que a gente dá quando vai usar propulsor coloque ele um pouquinho mais para distal do arco. Então, normalmente o propulsor ele fica localizado na mesial do molar até a distal do canino. E nesse caso, a gente colocou ele um passo atrás. Então, a gente colocou ele na distal do pré para a distal do primeiro molar. Tá? Por quê? Porque no sorriso, esse propulsor não aparece. Quando o paciente está sorrindo, ele não aparece. Tá? E aí, botões para intercuspidar e finalizar. Tá? Então, a gente saiu desse overjet, né, para esse encaixe aqui. Uma ortodontia estética, híbrida, com propulsores, né? Então, são opções de tratamento, né? A gente acha às vezes, não vou conseguir fazer isso. Tudo é possível, né? Você perguntou agora assim, ontem eu estava assistindo, quais são os limites do 3D Bot, não foi? Uhum. E ele
E ele Você parou não para tava, pensar ali, né? você não tava só assistindo, você tava respondendo as perguntas pro Guaraci ali embaixo, hein? Falei pro Guaraci, hoje eu vou ter que ficar respondendo as perguntas aí também. Tá facilitando a vida dele um pouquinho. Tava. Eu ia fazer a pergunta pra ele, ver que você já tinha respondido. Eu falei, não vou nem fazer. E, bom, e aí, vamos seguir aqui. Ó, se quiser fazer qualquer pergunta, viu, Deixa Milani? eu ver se tem Parar, alguma aqui. interromper, tá tranquilo, tá? Eu Tá, selecionei alguns casinhos aqui para seguir uma sequência lógica, tá bom? tá bem. Pode ir, Eu pode quero ir. mostrar também no final alguns casos 3D Bot, então eu tô com uns casinhos em andamento, umas É coisas novas bot que a ou gente está bolt? fazendo. Então, agora se fala bot, eu falo bot, mas é o que vocês quiserem, né? Depende da região. Depende da região, tá? Porque a primeira Mas, vez que eu falei pro Guaraci, eu falei, você vai falar do 3D Bolt? Ele falou, pode ser Bolt. Falei, por quê? Ele falou, é, BOT, Bolt, bot. é, é que nem a história do SP, né? É SPI ou SP, né? O espia, espia. Aí a pessoa fala espia, mas espia é se ele fosse americano ou inglês, mas na verdade o SP ele é alemão. É E aí eu alemão, sim. tava com um paciente, uma vez aqui alemão, e aí eu coloquei, ó, vem cá, como é que você fala essa palavra aqui? Ele falou SP. Eu falei, pronto, então é só falar SP como pernambucano. Você faz SP, Espia. né? Tá? Então, o certo, a pronúncia é SP. Olha, essa paciente, ela foi tratada conosco lá na escola, em comunhão. Essa foi uma paciente tratada em comunhão entre eu e o Mauro Mello, porque ela começou comigo, finalizou com ele, e aí, né, com uma aluna nossa, Daisy, não sei se ela está assistindo aí. E essa paciente, ela apresenta jornal. Então, assim, ela precisa de bastante estética. E outra, ela precisa de fonética também, né? Então, nessa paciente, a gente optou por usar um lingual superior e um cerâmico inferior. E ela topou. Aqui a gente tem uma arcada é um classe 1, tá? Eu digo classe 1, leve classe 2, como queira chamar. Mas uma classe 1 com leve apinhamento e atresia do arco. A gente queria expandir mais esse arco, né? Poderia ser tratada com alinhador somente, poderia ser tratada só com ortodontia lingual, poderia ser só com brackets cerâmicos, mas aí você já entra num problema para ela, né? Entrar com brackets cerâmicos numa pessoa que está todo dia na TV, não é bem o que ela quer, né? Então ela preferiu ter um problema fonético no primeiro mês e administrar esse problema fonético do que ter um problema estético, tá certo? E aí, bom, o caso foi bem conduzido, né? Foi evoluído, foi expandido. A gente faz muito build-up, né? Então, assim, ontem perguntaram do build-up no 3D Bot, né? E build-up, e depois para intercuspidar. Mas, gente, a gente faz build-up todo o tempo, toda hora, com ortodontia vestibular, com ortodontia lingual. É nosso dia a dia fazer build-up, né? E build-up tem várias vantagens, né? Ele não só vai impedir a quebra dos brackets, mas ele também vai te proporcionar um nivelamento mais rápido, giroversões mais rápidas dos dentes posteriores, por causa da Quebrar de ausência do ponto. movimento. Exato. Né? Deslize mais rápido também. Então, o build-up ele é essencial em muitas situações, tá? Que tá o aparelho montado. Aí você pergunta, Ney, você faria 3D Bot nesse caso? Milani, eu responderia sim, nesse e em tantos outros que eu usei lingual. Entendeu? Principalmente se tratando de um classe 1, né? A gente está trabalhando com vários pacientes classe 1 com 3D Bot, mas a gente já está trabalhando com pacientes classe 3, classe 2, mordida aberta, agora se mostrou ontem. Então a gente está, digamos assim, subindo mais o escalão, botando mais para cima essas dificuldades, né? O Guaraci tá lendo seus pensamentos, porque eu acabei de abrir a pergunta aqui, Ah, aí você respondeu antes de ele perguntar. Ele perguntou assim: se fosse hoje, você colocaria que aparelho? Aí você respondeu antes de eu perguntar, o Guaraci. Você tá lendo os pensamentos aí. Deu então nem tempo. eu falei para ele, refleti com ele um dia desse, né? Eu falei, Guaraci, qual o percentual de casos que você acha? Porque ele colocou, ele já, tanto ele como eu, mas ele muito mais, ele já usou muito mais bracket lingual, tratamentos.
Falei, qual o percentual que você acha de tratamentos linguais que hoje você não faria lingual nesse caso e faria 3D bot? Eu fiz essa pergunta para ele, aí e eu já sabia, eu estava com a minha resposta engatilhada, né? Aí ele ficou pensando, eu falei, olha, eu acho que uns 50%. Ele falou muito mais, 80, 90. Então, assim, e eu concordo com ele, entendeu? Quando ele fala 80, 90, aí eu falo, pelo menos então eu vou subir para 70, né? Então eu subo para 70, né? Então é por aí, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender que é uma realidade. E assim, sabe outra coisa, Milani? Outra coisa que eu acho importante é que é fato, ninguém aqui está para esconder nada. A gente é da BOL, a gente trabalha com a BOL, a gente está dentro da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual, a gente participa de todos os eventos. Mas é fato que a ortodontia lingual ela não é cativadora para os ortodontistas, porque talvez a dificuldade da técnica, sim, não sei, é difícil mesmo. Desde o início, né? Desde o início. Do modo que eu aprendi, não faz tanto tempo, né? Em 2007, 2008, era muito difícil. O modo que eu executo hoje é muito mais fácil. Mas ainda assim, ela é mais difícil do que a ortodontia vestibular. Então, assim, a gente está disposto a aprender algo novo, algo diferente para propiciar um tratamento melhor para os nossos pacientes, poder cobrar mais também, onerar isso, né? Transformar isso em bônus, né? Sim ou não, né? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Não é à toa que nos Estados Unidos tem um monte de ortodontistas que só fazem Invisalign. Sim. Porque o americano diferente do europeu, também, né? Mas aí você vê, é muito engraçado. Você vai para os congressos de lingual na Europa ou você vai ver o pessoal que está trabalhando no Oriente, né, na Ásia. O asiático faz muito lingual ainda hoje. O europeu também. Porque eles fazem questão de buscar mais estética durante o tratamento, né? Sim. Já o americano, você vai para o Congresso Americano de Ortodontia Lingual, sabe? É que o americano é muito negócio, né? Ele quer rodar. Você vai no consultório. Eu lembro a primeira vez que eu fui no consultório americano, em 2006. Eu vi ali, foi o Bill Thomas. Primeira vez que eu vi, eu falei, pô, eu vi o Bill Thomas com acho que 6, 8 cadeiras, nem me lembro. Mas era assim, uma cadeira do lado da outra, ele fez uma reunião da equipe no início, colocou assim, tinha uma menina para cada consultório, e ele ficava no meio rodando. A gente viu assim, ele fazer 6 colagens numa manhã, viu atender 50 pacientes, eu falei, calma aí, o cara atende 60 pacientes numa manhã. Então você vê assim que o negócio rodava, é muito dinheiro, né? É dinheiro. Então é outro nível, né? É outro nível. É diferente. Eles são muito convenientes, né? Eles inventaram uma loja de conveniência, né? Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Para eles tem que ser conveniência ou morte. Sim. Você usou Bracket de 7ª geração? Usei. Eu peguei lá no mestrado, o Guaraci fez o mestrado e eu entrei logo depois, na turma seguinte, né? E eu peguei a herança dele com 7ª geração. Pegou herança lá? Peguei uns 3 casos de 7ª geração, 3 ou 4. Olha lá ele aí. Exatamente. Isso aqui é 2006. 7ª geração com extração de pré. Nossa, como dá trabalho. Eu acho que eles venderam esse bracket até 2010, 2011. Nossa senhora, como dá trabalho isso aí. Como inflamava, meu Deus. E essa paciente aqui que eu estava terminando de mostrar, né, que usou a lingual superior e cerâmica inferior, né, quando chegou num determinado ponto, né, você vai intercuspidar e tudo mais, mas aí, poxa, na minha opinião, a gente tem que finalizar boa parte dos casos com um alinhador, né? E se você precisar de uma intercuspidação maior, ela não estava colaborando muito no elástico, por exemplo. Aí para aquele pré ali, para aquele canino ali, o pré-molar intercuspidar, né, aqui do lado de cá, vai dar mais trabalho. Então você pode, por exemplo, fazer um mini planejamento para ela, um planejamento express de alinhadores. Aqui é um vídeo, né? Não sei se dá para ver movendo aí. Dá. Né? E é um vídeo para fazer uma intercuspidação, sabe? Fazendo um engrenamento, que é o que o Guaraci falou ontem, que é a questão dos torques progressivos ali, a intercuspidação mesmo, propriamente dita, uma correção de angulação aqui, um leve desvio de linha média, alguma coisa do tipo. Você dá esse retoque final com o alinhador, né?
Aqui também é um vídeo superior, enfim, eu vou adiantar, tá? E aí ela finalizou com o alinhador in office. Tá? Então, um caso que a aluna vai apresentar o TCC dela, vai apresentar o TCC dela em cima desse caso, falando de corredor bucal, falando de ortodontia estética, falando de alinhadores. Olha a quantidade de artigos que ela não pode procurar a esse tratamento, né? Cerâmicos, intercuspidação, tá? E aqui está o caso já finalizado, tá? Esse caso já está até de contenção fixa que eu coloquei, mas a gente não bateu foto na correria. E aí entra o 3D Bot, né? Você perguntou se eu usei o sétima geração do Curves. Usei. Ainda consegui pegar isso. Mas em 2013, né, a gente foi para o congresso em Paris, o Congresso Mundial de Ortodontia Lingual, e o Dr. Scuso, italiano, e o Takemoto, japonês, apresentaram esse bracket à comunidade da ortodontia lingual, aos lingualistas. E foi um bafafá, porque esse bracket aqui era o novo bracket da Órmico. A Órmico demorou para lançar um bracket autoligado, lingual, né? A GAC se antecipou e lançou a bracket lingual autoligado bem antes, a Floresta Dente também. E a Órmico demorou muito. Mas E aí eu eles vou te contar uma curiosidade, desculpa interromper, mas desse bracket, eu fui em 2008, eu fiz um curso no consultório do Escuso. Eu fiquei certo. lá, acho que 4, 5 dias. E nós fizemos, 4, 5 horas, não, foi uma semana quase com ele lá. E nós vimos toda a parte laboratorial, fizemos curso com ele, tudo. E nessa época ele falou: nós já estamos estudando um bracket lingual que vai ser autoligado, mas ainda estamos acertando os detalhes. 2008. Você falou que quando lançou? 2013 foi o lançamento no 5 anos congresso. depois. E aí, para complementar, eu ia dizer que a gente só conseguiu colocar a mão nesses brackets aqui no Brasil em 2018. Ou seja, mais de 5 anos depois. Mas o que eles disseram é que, como tinha muitos erros nos outros brackets linguais, né, e muitos problemas, parece que a Órmico pediu para que eles testassem 1000 casos, fizessem 1000 casos primeiro. Depois de 1000 casos, eles colocavam para venda. Então, não sei se foi isso ou não. Tá? E aí esse bracket também tem duas outras diferenças que cativavam muito, que é o quê? O bracket slot quadrado. O bracket slot quadrado. Primeiro o bracket slot quadrado da lingual, né? 18 por 18. Né? O bracket lingual ele costuma já ser 18, né? O slot, e agora ele é um quadrado 18 por 18. E outra, nos dentes posteriores, o fio ele é inserido verticalmente, o slot é vertical. Tá? O que facilita muito a inserção do fio. Facilita muito. Então, assim, o bracket é lindo, né? E a gente doido para colocar a mão no bracket. Fomos depois a outros eventos aí com os Cuso, da Órmico. Até encontrei com o Fábio lá no evento da Órmico uma vez. Esse aqui foi no dia do 5º congresso. Aqui é a Cristina, minha madrinha, que ela é irmã do Guaraci. Ela também é ortodontista, né? E ali o Takemoto, tá? Bom, e aí chegou esse paciente para mim, que é um grande amigo, e aí Guaraci, nesse mesmo tempo, tinha conseguido colocar a mão em 3 bocas da Órmico. Um amigo de Portugal conseguiu, aí passou e a gente conseguiu colocar a mão em 3 bocas. E aí ele falou: quer, Ney? E essa boca custava $700, 700 euros. Nossa. Hoje, então? 700 euros. Aí eu falei: peraí, me dá 2 dias para pensar. Mas aí, no dia seguinte, eu liguei para ele e falou: a reserva aqui é minha. Aí ele: beleza, o Pato vai ficar com uma, eu vou ficar com uma e você fica com uma. E aí eu falei: beleza, agora vamos aguardar o caso chegar. O caso chegar pra gente botar, pra gente montar. Tava mostrando aqui um caso, né, que a gente vai fazer uma combinação. A gente vai fazer uma combinação de um bracket lingual com um 3D Bot. Aí você fala: Ney, isso foi proposital? Não, isso foi um acidente. Um acidente de percurso. Como assim acidente? Não deu certo alguma coisa? Não é bem isso, né? Como eu disse, a gente estava atrás de um paciente para instalar um bracket de $700, 700 euros, né? E aí eu estava querendo escolher um caso para iniciar, para ver como é que o bracket se comportava e registrar. A gente tem muita... Poxa, eu estava há 5 anos querendo colocar a mão nesse bracket e não conseguia.
né? No entanto que a gente foi lá e pagou o preço que precisava. Mas é um caso de classe 1, né? Porém com bastante giro, bastante correção para se fazer. Tinha sobremordida também, tá? Então precisava corrigir a sobremordida, corrigir a angulação de canino, né? Angulação de prés. Né? E esse caso está em tratamento ainda, tá? Eu vou mostrar alguns casos que estão em tratamento, principalmente os casos que a gente está usando 3D Bot, tem alguns em tratamento ainda, são os casos que a gente vai inserindo. E aí eu fiz o planejamento desse caso no NemoCast, né? O setup virtual, eu fiz o setup virtual para a montagem lingual, tá bom? Então, você pode fazer quem não tem software, não quer usar software, você pode mandar diretamente para um serviço que faça isso para você, né? Eles fazem ainda, muitas vezes, ainda de forma manual, sabe? O setup manual e tal. Temos laboratórios como o do Prieto, do Pato, eles fazem esse serviço, né? Tem um custo, esse serviço é uma coisa que onera e a ortodontia lingual tem essa diferença, né? E a colagem é toda indireta. Então, o que eu fiz? Eu fiz o setup, mandei para o laboratório do Pato, ele imprimiu lá na impressora dele, montou os brackets e mandou de volta. Montou o lingual superior e inferior já, deixou tudo montadinho, indireto, nos jigs de instalação, de colagem. Né? Olha aqui a inferior. Aqui estão a tabela de movimentação. Então, por exemplo, né? Vamos falar em alinhadores aqui. Ó. Esse aqui é um dente 24, tem 23 graus de giro. A gente corrigir isso aqui com alinhador, a gente vai gastar algo em torno de 20 alinhadores, né? 18 alinhadores, 20 alinhadores no arco superior e mais um bocado aqui no arco inferior. Está falando talvez um tratamento de 40 alinhadores aí, né? E mais refinamento, né? Que não deixa de ter. E aí a gente montou o aparelho nele, né? Lingual aqui montado. Uma dificuldade aqui, qual foi? A gente não conseguiu colar esse bracket, porque não tinha espaço. Você sabe que um dos calos da ortodontia lingual, além da posição, como você falou ontem, né? Que ela é chata, tem que ter um pouquinho de ergonomia, senão a gente acaba com a coluna, né? E tem que usar visão direta com o espelho. Um dos problemas é o quê? É a distância interbrackets, né? Então não dava para colar esse dente, tem que abrir espaço. Se fosse para o vestibular, olha só, tranquilo, né? Tava fácil. Não tem nem que pensar. Mas por lingual não dava, o braço ficava aqui, ó, tocando aqui, ó. Tá? E aí a gente primeiro abriu o espaço, girou com elástico aqui, usou mola, abriu, né? E aí, coincidentemente, nesse período a gente estava indo aí fazer o curso com o D'Alessandro e a gente, na verdade, não estávamos. Nessa época aí, a gente estava colocando o 3D Bot com um pouco de experiência com experiência que a gente tinha na ortodontia lingual, a gente estava colocando e reproduzindo muito do que ele estava fazendo no Instagram. Então, agora você falou, me ligou e disse, Ney, vamos colocar. Mas não tem curso, não tem curso. Você sabe que o curso não existia, né? Nunca existiu esse curso. E aí a gente fazia o seguinte, numa semana eu mandava um WhatsApp pro D'Alessandro pedindo para ele fazer um curso. Na outra semana, agora sim, mandava um WhatsApp pedindo para ele fazer um curso. Na outra semana, eu mandava um WhatsApp para ele fazer um curso. E assim ia. Até que ele abriu o curso. Né? Ele abriu o curso, colocou um dia e meio de curso, 2 dias de curso. Colocou para maio e colocou um valor lá em cima. Aí eu falei, agora a gente tem que ir, né? Agora tem que ir, você pediu, você perguntou o preço antes. E aí foram 10 pessoas no curso, 9. Era eu, Guaraci, o Fernando, que é de Portugal, aí, e o resto era tudo italiano. Né? Aqui está o Fernando. E, sim, aproveitando, né? Esse Guaraci mostrou ontem, mas aqui são os artigos da técnica que a gente elaborou na 3D Bot. O primeiro artigo da esquerda, o segundo artigo da direita. E aí eu deixei aqui um para quem quiser aproveitar aí, pegar um outro celular e fazer um print, né? Faz um print aí, sim, faz o depois print pega da um outro tela. celular e pode aí depois buscar esse artigo, tá? Esses artigos aí. Se você quiser passar depois pra gente, a hora que a gente colocar no YouTube, a gente deixa na descrição. Pronto, passo sim. Pronto. Acho que todo mundo já deu tempo. Vamos seguir então.
Bom, e aí, na técnica, o que a gente tem que fazer? Um setup, né? Bem feito, e escolher o fio adequado ou adequar o fio ao arco. E prototipado, impresso. Como eu já tinha feito o setup do paciente, né? Então eu peguei o setup final e usei como referência para fazer a instalação, tanto no superior como no inferior. E aí, o que eu queria dizer nesse caso, Milano, é o seguinte, que nesse paciente, o lingual, eu estava marcado uma noite, para atender ele à noite, 6 horas mais ou menos. Estava marcado de montar o aparelho inferior. O superior já tinha montado, ia montar o inferior. Deixei minha auxiliar já certa que ia montar o inferior, ela começou já a preparar os brackets, colocar resina e tal. Quando ela estava colocando resina nos brackets, eu conversei, e o paciente de boca aberta, eu falei, vem cá, tu não topa colocar uma técnica mais confortável embaixo, não? Né? Então eu estava abdicando daqueles brackets lá de 700 euros para colocar a técnica que ainda não tinha nome, era uma técnica do filo invisível, né? Que é da Alessandro. E ele topou, ele fez, pode seguir, vai lá. E aí a gente colocou, né? E logo depois eu fiz o quê? Eu tirei o bracket lingual superior e coloquei também em cima. Então, assim, abandonei os brackets linguais nesse caso, sabe? Para finalizar com 3D Bot, tá? E ele está muito mais contente, muito mais confortável para ele. Não, tava quebrando vez por outra bracket, incomodando a língua, alguma coisa do tipo, né? Isso praticamente não acontece. Quando acontece de soltar uma resina, não fica incomodando, não fica furando, entendeu? Ela solta, né? Mas não machuca, né? Não fica rodando ali, nada do tipo, Você sabe, tá? você sabe que eu Pode tô falar. morrendo de vontade de fazer essa técnica. Eu Mas tô igual o então, Manhãs ontem. Eu falei com o Manhãs a mesma coisa. O Manhãs tá se coçando para fazer essa técnica. E ó, tem que ser justo, né? Ontem você respondeu. Agora hoje é a vez do Guaraci, ó. Você falou, ó. Guaraci já mandou o artigo para mim. Pessoal, ó, olha aí. tá aqui, ó, tá? Guaraci foi rápido também hoje, ó. Guaraci tá trabalhando lá. Obrigado, Guaraci. Pessoal, eu vou deixar os dois artigos, tá? Nós vamos publicar hoje hoje não, amanhã no Telegram. Assim que publicar, eu mando pro Ney, vou mandar pro Guaraci. Vai estar no YouTube e na descrição do YouTube nós colocamos os dois artigos, tá bom, pessoal? Então vai estar tudo no Milani Micheletti, vocês podem entrar lá, vai estar o artigo, vai estar a aula, vai estar tudo dentro lá, tá bom? Aí vocês podem baixar esses artigos ali, tá? Só para complementar, porque depois quem for assistir já sabe que está no YouTube e no Telegram. E aí, assim, é um caso mais um caso, tá, Milani, que eu faria desde o início, com o 3D Bot, e digo mais, não teria aquele problema de não conseguir colar o canino, entendeu? Giraria esses premolares com mais facilidade do que tive, por exemplo, a dificuldade de ter que ficar usando elástico em cadeia e fazer. Recolagem com bracket lingual é muito mais trabalhoso do que uma recolagem 3D Bot. Então, o que eu queria dizer é que a técnica lingual ela é muito legal, ela é muito importante, ela não vai acabar. Mas a técnica 3D Bot, ela brilha nos olhos de quem sempre quis fazer lingual e nunca teve tanta coragem. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer, certo? E não é à toa que... Ou quem fazia lingual e tá com vontade de fazer algo. Eu estou com vontade, eu falei que eu vou fazer. Assim que terminar essa pandemia aí, eu vou selecionar um caso, eu vou fazer e vou mandar para vocês. E vocês com os alinhadores in office também, entendeu? Você não tem que ter medo de nada, entendeu? Você é ortodontista, você domina o movimento, você sabe o que você faz. Isso é um tesão, entendeu? Porque Aí, hoje, na verdade, quem tem tudo, por exemplo, hoje a gente faz, eu faço toda a parte do in-office, eu faço todo o alinhador, faço planejamento, faço tudo. Então, na verdade, a minha ideia é fazer todo o planejamento, deixar tudo pronto, fazer uma técnica e eu vou mandar para vocês verem como que sim, vocês me orientarem, hein? Inclusive quando vocês estiverem maior prazer. em Portugal, eu vou estar lá assistindo Vamos vocês, sim. sim, vou prestigiar, porque realmente quero aprender essa técnica com vocês. Tava programado tá programado para julho ainda, mas com essas coisas aí, ontem eu tô com Eu um acho. amigo que vai casar em Portugal e ele desmarcou 2 vezes o casamento. Era em maio, remarcou para setembro. Eu falei para ele, é um sinal, cara.
Isso é um sinal. Agora ele vai remarcar para maio do outro ano, né? Nossa, não, mas eu acho que curso de vocês em julho vai ter sim. Já abriu, vai começar a partir de segunda-feira, abrir Portugal. Então, até 1º de junho já tá tudo aberto, tá voltando. Voltando ao normal, não, né? Mas já vai voltar o comércio, vai voltar tudo, os dentistas vão estar tudo trabalhando. Então, acredito que em julho vocês vão dar o Deus curso, sim. queira que sim, Deus queira que sim, vamos lá. E aí, vamos associar com os mini plants. Eu até coloquei aqui um DataSteel, tá? Que inclusive ficou muito bom, viu? Esse perfil transmucoso mais longo tá sensacional, tá? Muito legal, a gente Obrigado. está usando bastante. Esse é um caso de um paciente, eu coloquei mais para ilustrar, porque não tá evoluído ainda, tá certo? É um caso que está usando mecânica híbrida, tá usando é um caso da escola, acompanhado por um aluno, acho que era a Thalita, ela deve estar aí ouvindo. E a paciente queria usar lingual superior, sabe? E a paciente tem um desvio de linha média superior e inferior para a esquerda. A gente tem que corrigir esse desvio para a direita, os dois. E aí, a gente colocou o 3D Bot no arco superior e associou a uma placa versátil de ancoragem, onde a gente está fazendo distalização do lado direito, associando a intrusão. Eu coloquei o IZC, mas nesse caso inflamou. Aí eu perdi nesse caso. E aí eu também por enquanto ainda não quis colocar de novo, tá? E aí a gente vai ver até onde a gente consegue essa intrusão desse dente, até porque não precisa de muita, né? Mas por lingual a gente está indo. Como o Guaraci falou, esse aqui é uma placa de 80, 100 reais, mais os mini implantes no palato, entendeu? Assim, não tem grandes dificuldades, tá? A gente faz aqui no laboratório aqui mesmo. E aqui a gente tem um implante dentário, a gente está distalizando, isso aqui é um implante, então já é a nossa ancoragem. E aí, só para exemplificar o que a gente está fazendo, é exatamente isso aqui, né? Esse aqui é um caso de uma aluna que está tratando a outra aluna, e a gente está fazendo a intrusão com o IZC, né? Associado também à placa versátil. Então a gente usa muito essa técnica. E aqui, ó, aquela ideia do 3D Bot, que na verdade aqui está funcionando mais como um anteparo, né? Então eu prefiro sempre intruir posterior assim, né? Do que colocar mini implante na região posterior demais. Eu tenho medo muito da artéria palatina, eu fico receoso em colocar o mini implante muito para trás. Então ali tá bom, e é tranquilo de instalar no palato, o palato é seguro, né? Tá certo? Bom, alinhador e 3D Bot, né? Esse é um caso que aconteceu o inverso, tá? Você está vendo casos que foi como a gente começou a surgir com o 3D Bot. Foi o quê? A gente começou com outra técnica e migrou para 3D Bot. Que foi o caso do lingual, que migrou para 3D Bot, né? E aqui um caso de alinhador que precisaria de um refinamento grande, e a gente preferiu finalizar com 3D Bot. Mas se eu fosse iniciar esse caso de novo, por exemplo, eu faria o contrário, sem dúvida, tá, Ilane? Eu faria 3D Bot primeiro e finalizaria com alinhador. Mas, ó, fizemos um planejamento para ela também é uma aluna, tá? Aí a gente planejou sair dessa situação para essa situação, teve expansão, teve torque, teve alteração de incisivos. Só que o problema dela principal, que o alinhador não resolveu, que a gente sabe que é um calo do alinhador, é a giroversão de premolar inferior. Não é à toa que eu até tentei colocar attachment por lingual nesse caso, para aumentar o binário. Mas não ficou legal, caiu, esses attachments caíram com facilidade. E no final das contas, o giro que a gente esperava não aconteceu. Aconteceu muito pouco, né? Então ela usou 22 alinhadores, 9 na arcada superior e 13 na inferior. E olha só, ela tinha 26 graus do dente 35, 26 graus do dente 45. Então era muito giro para premolar inferior. O alinhador sofre com isso. E aí, na hora que a gente entende onde o alinhador pena um pouquinho, a gente pode puxar o tratamento para nossas mãos, como disse o colega lá. E aí a gente fez isso aqui, montou o 3D Bot nela para finalizar. Então ela tinha ainda que melhorar o formato de arco, tinha ainda desalinhamento para corrigir na região anterior, tinha giro de pré. O legal do 3D Bot é que você entende pela curvatura do fio o que vai acontecer. Você visualiza, né?
Então isso é muito bom. Aqui também a gente está corrigindo esse giro, ó, tá? Então o fio ele entra em diagonal, depois ele volta. Então ele vai fazer a correção que você precisa, tá? Aqui a gente passou por vestibular, justamente porque tinha uma restauração aí de amálgama, né? E aí a gente já está finalizando. Eu tô doido para bater as fotos finais desse caso. Esse caso está praticamente já todo Muito encaixado, bonito. já está finalizado, né? E todo finalizado com 3D Bot, né? Então saiu dessa condição para essa condição, tá? Eu acho que a paciente ficou muito satisfeita, confortável, entendeu? Então não incomoda ela. O build-up, né, gente, ele é desconfortável nos primeiros 10, 15 dias, né? Ele não dói, ele incomoda para mastigar, né? E como o Guaraci falou, é bom deixar contatos aqui no segundo molar, primeiro molar e segundo pré. Se o pré-molar está girando, a gente deixa mais nos molares, os contatos, entendeu? Né? E o inferior, a mesma coisa, né? Aqui a gente está com alças para fechar espaço, porque a gente, durante o alinhamento, como giraram bem os prés, abriu o diastema aqui, a gente distalizou, deixou o diastema na mesial dos caninos e usou um fio de aço australiano no final só para, em um mês, você fechou o espaço. Como que você Tá? ativa essa alça para fechar? É similar à alça de bull, né? A gente deixa ela fechada, confecciona ela fechada, abre, cola primeiro os incisivos, por exemplo, né? E aí depois vai e cola o canino. E aí abre a alça, aplica a resina e fotopolimeriza com ela aberta. Entendi. Você Só que puxa aqui, ela e nesse põe a caso, resina. nesse caso a gente não usa cera, né? Aí tem um pulo do gato, entendeu? Então, lembra agora, você perguntou, sempre vai usar cera, né? Tem uma pergunta dessa ontem. Nesse caso, não. Você não usa Nesse caso, cera? Em não. que lugar que você não usa cera? Nos Nesse, anteriores? ca nesse caso, eu não uso cera em nenhum dos dentes. É porque eu queria fazer um Ah, agrupamento tá, porque dos você blocos. trava para ele poder puxar. Tá, É, perfeito. tá? Essa é Foi uma dica atrito boa. mesmo. Né? Agora, se eu tivesse diastemas aqui, né? Eu poderia fazer nessa região, deixar encerado. Se os diastemas estivessem aqui. Mas como os diastemas estavam localizados nos locais das alças, eu não precisei fazer enceramento. Tá, você pôs o fio, puxou e travou com a resina. Tá. Queria mostrar esse caso aqui, que é um caso que eu até publiquei recente, publiquei que eu falo no Instagram, tá? Mas esse caso fatalmente vai ser publicado na revista. Também é um caso que a gente está fazendo na escola, para você ver como os nossos alunos estão, né, Milane? Estão fazendo mesmo, botando a Fantástico. mão na massa, entendeu? E estão super empolgados com os resultados, tanto eles como eu, né? E os pacientes. Então, vestibular, 3D Bot, disjuntor, tá? Esse é um caso. Ah, perdão, desculpa. Esse caso é do consultório, do próximo que é o que eu estava falando da aluna. Esse caso é um caso que está em andamento. A princípio, essa paciente veio indicada do cirurgião para fazer uma disjunção cirúrgica. Eu concordei, apesar que existe o MARP, mas ela estava com tudo aprovado pelo plano de saúde já, tudo organizado, já veio encaminhada do cirurgião. Eu falei, vou eu fazer um MARP. Aí se uns parafusos desse do MARP, né? Não sei se o Edson está escutando aí. Se um desses parafusos falharem, né? Aí, poxa, o Ney desviou o tratamento, cancelou a disjunção cirúrgica, o tratamento não deu certo. Eu falei, não, eu prefiro que ela faça essa cirurgia e siga a sequência que está planejada já. Então a gente planejou fazer primeiro a disjunção, olha a atresia do arco, é adulta, mulher, volta de 28, 30 anos, e tem um arco bem expandido inferior. Ela fez a disjunção, eu fechei até com resina e abrindo, porque ficou um espaço enorme, né? E ela tava planejado usar bracket metálico nela, autoligado, entendeu? Foi acertado com ela, do início ao fim, tanto em cima como embaixo. Mas aí, quando chegou depois da disjunção, que eu olhei para essa arcada e olhei esses giros, e eu estava já iniciando alguns casinhos de 3D Bot, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou conversar com ela para a gente mudar e colocar um 3D Bot. Falei, vem cá, você não vai me pagar nada mais, você vai ter um tratamento mais estético, você quer? Eu quero. Então tá, expliquei como é que era, e aí a gente fez o uso do 3D Bot. Então, assim que a gente tirou o disjuntor,
a gente fez a instalação, né, do 3D Bot, e um mês depois ela estava assim, 2 meses depois ela estava assim, né, ela está assim agora. Então a gente está praticamente terminando, vai precisar agora de intercuspidação, extruir um pouco incisivos, o arco inferior já está concluído, e até agora é só intercuspidar e provavelmente vou usar alinhadores para finalizar em office. Então, minha caixa de ferramenta está aqui, entendeu? Eu vou usar o que eu tenho. Eu estava dizendo, eu fui fazer Estava com dor nas costas, fui visitar um profissional, falei, vem cá, como é que vai ser o tratamento? Ele falou, Ney, eu vou usar o que eu tiver aqui. Eu posso usar ventosa terapia, eu posso usar acupuntura com você, eu posso usar laser, eu posso usar isso, eu vou usar o que eu precisar usar para você ficar bom, eu vou usar. Eu acho que é a mesma ideia. Eu não preciso usar somente um aparelho, sabe, Milani? Essa é a ideia, a concepção do híbrido, entendeu? Gelo, o cara vai usar gelo, vai usar calor, vai usar, enfim. E aí, esse sim é o que eu estava falando. A gente usou aqui o quê? Vestibular, 3D Bot, e a gente usou um disjuntor híbrido com 2 mini implantes, tá? A paciente, ela não era adulta ainda, ela tinha uns 13 anos, 13, 14 anos, e aí a gente usou um disjuntor híbrido. Mas olha só esse caso. Esse caso também foi tratado na escola, que eu falei, está sendo tratado lá. O paciente com mordida cruzada, posterior, anterior, sem nenhum espaço para os caninos superiores, né? Mordida profunda, e olha essa vista oclusal como está, né? Então foi por isso que eu falei, olha, normalmente num paciente de 13 anos, eu não uso mini implant no disjuntor. Eu não vou usar MARP, entendeu? Porque vai romper, eu vou conseguir romper. Aí se inclinar um pouquinho para vestibular os premolares, que bom. Só se ela tivesse recessão, tivesse um problema de tábua óssea, é outra história, né? Mas um paciente de 13 anos, eu só vou usar mini implant se eu precisar de um apoio muito bom e se eu precisar de uma grande expansão, aí eu uso, tá? E planejamos assim, o perfil dela, né? Tá? E aí planejamos assim, disjuntor híbrido, fizemos esse disjuntor lá com a Kika, tá? Com a Kika e baita material, um baita trabalho que ela faz lá. Tem que parabenizar ela por ser pioneira na qualidade, né? Por investir, porque a gente sabe que tem uma série de investimentos ali, não é todo laboratório que está disposto a investir, né? Então, parabéns a Kika aí, se ela estiver ouvindo, ou o Walter, grande abraço para eles. Aqui a gente tem uma disjunção para ser realizada com 2 parafusos apenas, então eu faço assim, né? E aí, disjuntor, tá? Olha como afastou bem os parafusos, né? Você fala, já conseguiu espaço para o canino? Nem, é lógico que não. Está longe de conseguir espaço para o canino, né? E aí, o que a gente faz? Eu vou lhe fazer uma pergunta, Milane. O que a gente faz nesse período de contenção? Nesses 6 meses de contenção do disjuntor? Você deixa 6 meses também? Deixa mais, menos? 5 Eu meses? deixo normalmente de 5 a 6 meses, depois corto o braço. E deixa ele lá por mais pelo menos uns 3 a 5 meses, 3 a 4 meses. Né? Eu faço similar, meu protocolo de contenção é similar. Mas eu lhe pergunto, enquanto isso, o que a gente pode fazer pelo paciente? Eu vou dizer o que eu faria no passado. Eu montaria aparelho inferior para adiantar, né? Eu faço muito isso. Mas em cima, dá para fazer alguma coisa por ela? Tem gente que gosta de colar, né? Colar os 4 brackets incisivos e trabalhar só ali alinhando os 4 incisivos, né? Mas alinhar esses 4 incisivos ajudaria muito nesse ponto? Ganharia tanto assim, né? Teria tanta vantagem? Por que a gente não pode fazer isso aqui, ó? Aí foi a ideia que a gente teve. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um arco de explosão. Um arco de explosão por lingual, né? Por lingual que é melhor. Por que é melhor por lingual? Porque vestibulariza menos. Vestibulariza menos a coroa, aí você consegue acompanhar um pouco com a raiz, né? Tem menos
proclinação, né? E aí, esse aqui é mais uma situação que a gente não usa cera, tá? E aí, olha só, Agora, já tá, deixa eu fazer ela uma já tá, pergunta. pode, Agora, faça, agora eu vou te pôr no fogo. vote. Igual eu fiz com o Guaraci ontem. Eu falei, ó, vou pôr no fogo. Agora, nesse caso, você colocou os pré-molares, eu vi que os dois primeiros prés eles estão presos no aparelho. Estão sim. Então, a hora que esse arco retificar, vai vestibularizar os anteriores. Essa é a Vai ideia. vestibular. A ideia é vestibularizar os incisivos e como esses dois E aqui, os expandir segundos o segundo prédios, pré. exato, Sim. eles vão vestibularizar. Eu vi que você travou. Você travou tanto o primeiro pré quanto o segundo, né? Porque o segundo pré, o Travei, fio tá preso ali. Então ele vai travei, tá vestibularizar o travadão. segundo pré e vai protrair a região anterior porque tem a curvatura. Isso, Agora, se, por exemplo, vou imaginar que eu quisesse protrair mais. Eu certo. teria condição, por exemplo, de deixar um arco mais longo anterior. Por exemplo, eu faço um stop que é um stop ativo. Por exemplo, o paciente que eu quero vestibularizar, com bracket convencional, com bracket autoligado, eu pego, passo o fio para o vestibular até onde eu quero, Uhum. eu travo nos pré-molares os stops e depois eu vou encaixando. Então o fio fica cheio de curva, para É. justamente vestibularizar naqueles casos que eu preciso. Você consegue fazer isso no 3D Bolt? Então, se você visualizar, isso está acontecendo aqui, porque se esse fio tivesse retificado em formato de parábola, ele vinha por aqui, ó. Então, mas aí ele tá com a curvatura aqui, com uma curvatura normal. Mas se você quisesse mais, dá para você, por exemplo, o que a minha pergunta é a seguinte, é que eu não formulei direito. Se você quisesse mais, por exemplo, imagina Certo, que aí eu quero mais 4 milímetros de fio, para protrair certo, mesmo. certo. Eu consigo, essa resina, ela suporta eu passar o fio, colocar e fazer umas curvas assim no fio para ele protrair mesmo? A resina segura? Segura, segura. Agora sim, isso aqui é um fio 14 níquel titânio. Tá. Isso Eu vou aqui é demonstrar mais do aqui que isso aí. aí como diz Guaraci, sem play. A gente não tem Tá. play aqui, né? Então assim, Sim. isso aqui tem muita força já aqui, entendeu? Tem muita força. Então você vai ver que o resultado disso aqui, ele é rápido, inclusive, Por né? exemplo, isso aqui que eu quero te mostrar, ó. Por Pode falar, exemplo, pode ó, mostrar. quando eu vou fazer um caso, eu quero protrair, por exemplo, o caso incisivo inferior que está lingualizado. E eu Certo. quero corrigir o torque, então o que que eu faço? Eu faço isso, ó. Tá vendo, ó? Sim, 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 Eu sim, ponho sim. o stop aqui, ó. Ou no primeiro, geralmente eu ponho no primeiro pré, tá? Primeiro ou segundo pré. Aqui tá no molar. Então eu coloco ele Certo, aqui, ó. Ó, ele tá aqui e tá certo. aqui. E esse fio eu passo ele pro vestibular. Então tá vendo que eu tô deixando o fio mesmo, porque eu quero que ele faça essa curvatura. Tá vendo, ó? Sim. Isso aí. É possível fazer no 3D Bolt? É possível, sim. Tudo depende da sequência de colagem, né? Então você pode fazer a colagem, deixar o fio posicionado na altura, na vestibular, 2 milímetros à frente da vestibular, 3 milímetros à frente da vestibular, colar só os prés, Tá. depois você puxa o fio e engata. Como tá tudo colado, não tem cera, não tem nada, não vai ter deslize, já é o stop, entendeu? Já é o stop. Quem definiu o stop foi a colagem, na posição que você deixou o Tá. fio passando. E isso de certa forma, foi feito aqui. Aí, logo depois, ó, você já vê que a paciente começa a entrar no topo a topo, né? Obviamente, a gente tem que levantar a mordida, você tem o giro horário da mandíbula, quando levanta a mordida, isso a gente aproveita tudo isso, né? Mas não tem milagre, né? É só uma forma de fazer diferente, Sim, sim. estética e antecipada. Aí você fala, quais são as vantagens? Tá trabalhando logo, no período de contenção do disjuntor, tu tá trabalhando, tá estético, tá confortável. Então, essas são as Perfeito. vantagens, né? Perfeito. E aí, tá ganhando espaço, ó, tá ganhando espaço. Tá? A gente tá ganhando espaço, protruindo, né? E assim, olha só como já abriu espaço ali para os caninos, né? Sim. E a gente vai trocando o fio, tá? O ideal é trocar, como o Guaraci falou, cada dois meses, tá? Trocar o fio. Olha só como já tá. Olha o formato do ar, como é outro, né? Aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, agora eu acredito. Agora eu acredito no porque o paciente estava sabendo que poderia precisar de extração, tá? E aí, eu deixei isso claro. Mas quando eu vi essa situação, eu falei, agora vai. Agora vai. Mas aí, assim, por opção minha, né? Eu preferi, depois disso aqui, ir para a mecânica vestibular, tá?
Até porque eu achei que ia ser mais prático para a paciente. E a paciente não tinha queixa de estética nenhuma, é uma jovem de 13 anos, tá bom? Que tá certo que inclusive nem pagou por um tratamento estético. Então, assim, a gente está fazendo algo diferente para ela, benéfico para ela, mas foi só nesse período. E na sequência foi montada, a aluna montou o aparelho e a paciente já está descruzada, já está em classe 1. Né? Agora está faltando somente a intercuspidação. Né? E até alterar aqui, a gente vai fazer uma correção de torque aqui, do lateral com o canino, que também é algo que eu vou mostrar agora no final, tá? Então a gente tem como com 3D Bot corrigir esse torque aqui facilmente, tá? Não rápido, mas fácil, certo? Então ela estava nessa condição, né? Foi evoluindo, ó. Muito bonito o caso. E está nessa situação, tá? Com todos os dentes na arcada e descruzada. E aí eu separei esse último caso aqui, que é um caso que tá em andamento. Eu até pedi para a paciente, pedi para a aluna, pedi para a paciente para ter uma foto, uma selfie, para poder mostrar hoje a vocês. O que acontece? Você já pegou o caso assim, imagino. Né? E isso aqui é assustador para o ortodontista, né? Porque ou a gente vai conversar para o paciente para ir para o pério e ver se tira esse dente, ou a gente vai querer fazer alguma tentativa de solucionar o problema sem prometer muito ao paciente. Né? E ela teve isso aqui, né? Foi o que causou isso aqui, né? Você imagina o que causou isso aqui? Né? Contenção fixa que soltou parcialmente. Contenção fixa bicálio, essa higiênica, que soltou parcialmente, né? Isso aí é até relativamente comum, viu? A gente vê isso na literatura bem postado. Eu assisti uma palestra uma vez agora me fugiu o nome dele, do Furquim, do Laurindo Furquim, e ele mostrou 5 casos, lá no Lingual Meeting, ele mostrou 5 casos com tomografia, onde ele usou bract vestibular, foi até o VIL 21/25, deu torque individual no dente, ou seja, ele corrigiu, ele melhorou, ele colocou, né, a raiz para dentro do osso, mas olha como é que está aqui na tomografia. Eu pedi tomografia para a gente dar uma avaliada. Né? Tá? Olha a condição do dente fora do arco na vista. E aqui, como a raiz está pulando fora. Né? Pulando fora. E aí a gente fez um termo de consentimento para o paciente e deixou claro que a gente ia fazer uma tentativa de corrigir. Ela foi ao pério antes também, teve uma conversa com o pério. Essa é a condição inicial da paciente. Olha como o torque está alterado do dente. Aí ele fala, o 3D Bot não controla torque. Calma, talvez controle. Então, o que acontece? Você tem como fazer uma alça por lingual, tá? De controle de torque com fio de aço, preferencialmente um aço australiano. Esse aqui é um aço 16, tá? E isso aqui é o que a gente faz. Ó. Então, a gente vai colar esse fio lá na cervical do dente, onde ele vai fazer uma tração para a raiz para vir para a lingual. Ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com um bract vestibular. A gente pode trabalhar com 2 fios também, passando consegue fazer essa correção. E essa aqui é uma foto mais recente da paciente, né? E essa é o que ela mandou hoje, mostrando já a diferença. Né? Então, a gente está corrigindo o torque do incisivo, colocando a raiz dentro do osso, não no fio 21/25, mas no início do tratamento. Né? Então, são alternativas que nós temos para 3D Bot. 3D Bot não é só alinhar a dente, expandir, corrigir giroversão, finalizar. Não, 3D Bot também tem essas outras nuances aí de opções, tem um leque de opções muito grande, né? Que a gente vem usando. Fantástico, eu achei essa mecânica que vocês fizeram muito interessante, porque na verdade você está dando torque
mais próximo do centro de resistência. Então está É, sendo mais efetivo o torque se você fizesse para região incisal. Então a sua isso. alça ali, a sua mola, né, que a gente usa como uma mola, aquilo ali está dando um torque bem lá na raiz mesmo. Legal, muito É. interessante. Muito, E muito bom. assim, e aí a gente está produzindo muitos outros casos, né? Estamos aí ligando, subindo o sarrafo mesmo, para poder Sim, achar os limites do 3D Bot com muita consciência, com muito respeito à ortodontia, aos fundamentos da ortodontia, a tudo aquilo que a gente sempre prezou, né? Com cuidados, né? Mas sabendo que a gente tem uma tanta ferramenta que a sim, gente tem como conduzir o tratamento, e já alguma experiência, e que a gente tem como conduzir bem os tratamentos. E eu acho que um fator que foi preponderante para a gente ter um pouquinho mais de, digamos assim, de audácia no início, foi ter um pouco de conhecimento com ortodontia lingual, sim. tá? Eu acho que isso ajudou, sem dúvida, né? Porque muitos dos fundamentos da ortodontia lingual se aplicam no 3D Bot. Então, esse caso aqui, acho que mais uns 2, 3 meses, a gente está com esse dente aí praticamente bem melhor já, essa raiz aí bem posta, lógico. Depois ela vai para a pério, vai fazer um enxerto de gengiva, que foi combinado, e depois a gente vai começar a finalizar o caso. Né? Sim, Então, sim. isso é a mecânica híbrida, é você usar mais de uma forma de tratar, né? Para que casando bem, você tenha benefício em tempo de tratamento e principalmente também estética, Não, né, durante o fantástico, tratamento, tá? fantástico. O que você mostrou aí realmente é fantástico. Vamos ver aqui. E queria ver algumas perguntas aí, se Tem tiver. aqui, já tem algumas Parece, aqui. parece que você tirou, agora você tirou as dúvidas de todo mundo ontem, aí eu, né? Não, tem pergunta aqui, ó. Você conseguiria usar da Flavinha Reis? Você conseguiria usar essa mecânica sem os caninos estarem erupcionados? A mecânica deve ser daquele caso de classe 3, né? Deve Acho que ser. deve ter sido aquilo ali. Sim, sim, dá para usar sim. E a gente pode usar mola também. Então, assim, a gente tem associado, inclusive, a gente pode fazer uma alça tanto de fechamento como uma alça de abertura. E você pode usar mola também. Você pode inserir uma mola dentro do fio, né? Na região ali entre pré e lateral. E a mola vai abrir espaço como abre por vestibular no bracket, Sim. como abre por lingual no bracket. Então você tem condição, né? Tem sim. Tem como Nesse, tracionar, tracionar caninos. Existem já publicados já artigos e tem muitos casos. A Ana Mariniello, que é italiana também, tem um livro de tracionamento de canino com essa técnica. Enfim, já tem muitos casos tratados, né? nesse último caso, foi removido o 3D Bolt e depois colado o aparelho vestibular? Não, Que ele foi. negócio. Então, os dois estão juntos. O 3D Bot ainda está ali trabalhando, esse da recessão. Ah, você tá com os dois juntos, Tá lá, interessante. tá lá. Hum, Ele tá lá, é que eu não coloquei a foto, mas ele tá sim, viu? Ela até mandou a foto para mim hoje. Ela botou até um espelhinho lá, não sei como é que ela achou o espelhinho. E aí tá lá, bonitinho. olha lá, ó. O Felipe tá Né? aí também, ativo lá. O Felipe tá respondendo até minhas perguntas aqui que eu coloquei, ó. Que é aquela que eu pergunto que ele coloquei, ele falou se é possível, mas a curvatura é menor, pois tem play menor e força maior. Perfeito. Hoje o pensamento são contenções dinâmicas que amortecem as cargas oclusais. Felipe que colocou. Isso aí, muito bem. Pessoal, vou abrir então aqui os comentários. Vou deixar aqui, pessoal. Se tiver perguntas aí, podem Aí tá a colocar. Polichena Também vai aí, ficar aberto falando. agora os comentários. Ney, casos fantásticos. Eu estava procurando até um caso aqui de contenção que você falou da contenção que solta. É, tinha um caso que eu chamo de contenção ativa, que é Isso, quando aqui. o aparelho, o dente volta, mas ele está apinhado porque a contenção estava fazendo movimento, mas eu não estou achando aqui. Foi um caso que eu recebi um tempo Exatamente. atrás. E você sabe que o 3D Bot surgiu disso, né? O 3D Bot ele surgiu de contenções ativas, foi como ele apareceu, né? O 3D Bot que eu falo é a sequência de você usar um fio o lingual colado diretamente ao dente, né? Surgiu Colar através diretamente. justamente do MAC.
Deixa eu ver. Muito bom. Olha lá. Então, gostaram da sua live. Bem, Tem muito pessoal, aluno aí também. vou Para deixar mais uns agradecer, dois pessoal. minutinhos aí, pra ver se alguém tem alguma pergunta. Mas é assim, é uma técnica que realmente. Você quer virar para você, Ney? Vamos lá. Tá. É uma técnica, assim, que realmente é muito diferente. É uma técnica realmente revolucionária e eu tô com muita vontade de usar. Então, eu falei que agora, quando eu tiver um caso aí, vou fazer o escaneamento, vou pedir ajuda para vocês aí, para você, para o Guaraci, para o Mauro, para vocês me auxiliarem aí. Porque Vamos realmente é uma lá. técnica muito interessante. Ah, e deixa depois esse de Portugal, deixa para a gente Esse é de colocar também Portugal, para o pessoal, tá? para Se tiver vocês alguém aí, publicar o curso de vocês. assistir. Manda para mim depois também aí, Guaraci. Aproveita que o Guaraci já está online, aí, ele já manda para mim pelo WhatsApp. A gente põe Massa. tudo isso daí, tá? Porque realmente é uma técnica que tem que ser divulgada. Eu vi essa técnica pelo Instagram de vocês, que vocês estavam divulgando. Eu já tinha achado muito interessante. Tanto é que a outra vez eu falei, Guaraci, a primeira live que eu fiz com o Guaraci, eu falei, Guaraci, você tem que mostrar, você tem que falar do 3D Bolt, ou bot, como você está falando, É, porque realmente é diferente e eu realmente queria conhecer. E eu falei, foi a outra vez que eu assisti, eu falei, eu tô vendo pela primeira vez, eu tô tendo aula pela primeira vez e realmente é muito, muito interessante e vale a pena. Pessoal, ele vai estar no Porto, tá? Acho que em julho, né? Se tudo der certo. E aí, se vocês quiserem, deixa comigo que a gente põe na página para vocês, para divulgar o curso. Quem quiser também pode mandar. Vai ser em Gaia, tá? Foi o que o Guaraci passou para mim. Vai ser em Vila Nova de Gaia. Então, pessoal, vocês podem mandar o contato para mim. Eu passo para vocês todas as informações. O Guaraci vai me mandar. Eu mando para vocês todas as informações aí do curso. Porque realmente é algo diferente, pessoal. É uma ortodontia a gente, nova e vocês têm que aprender. Realmente, eu vou lá fazer o curso. Eu falei com o Guaraci falou, não, estou esperando, então, estando lá, eu vou estar lá no curso com vocês. e a gente sai de lá e vai tomar um vinho do Douro ali, né? Bem pertinho. Ah, com Ah, certeza. Um vinho Maria. é tradicional. Tem que tomar um vinho verde e depois tomar de sobremesa um vinho do Porto. Isso é tradicional. Olha só, aqui eu só queria mostrar aqui um vídeo de um depoimento de uma paciente, né? Claro. Na verdade, essa paciente, ela me pediu para dar um depoimento, né? Eu não pedi a ela, né? Isso foi engraçado, isso aí. Aí eu falei, tá ótimo, vamos lá. Sobre a técnica 3D Bot que ela vem utilizando há pouco tempo. Ela estava 4 meses com a Eu conheci a técnica a partir de várias opções, né? Eu estou muito satisfeita. Faz 4 meses que nós iniciamos esse Dá para ouvir? esse processo, Dá. né? E cada mês a gente vê resultados muito satisfatórios. Realmente ela é diferenciada, ela é estética, então as pessoas não percebem. A forma de falar não modifica, então a dicção ela é preservada. Ela é confortável, né? Do dia a dia, tanto para alimentação. A dicção dela tá intacta, isso é uma coisa diferente da linguagem. E como eu não sou uma pessoa que acaba usando outros móveis, né, ela é uma coisa fixa, então ela dá mais segurança. Os meus resultados foram bem satisfatórios e bem rápidos. Ela não usaria linhador, não tem perfil nenhum. Tá bom. Tá de aparelho mesmo? Tô de aparelho. Vamos ver se tá Vamos bem. lá. Só com a técnica aí embaixo também. Joia, Nicole, obrigado, tá? Obrigada a você. Vamos lá. É isso aí. Pronto, Milani, acho Fantástico. que... Ó, muito obrigado, viu, pela oportunidade de, mais uma vez, falar aqui, essa oportunidade que também você abriu aí para a nossa equipe, né? O Mauro Macedo teve com você há pouco tempo também, o Mauro Mello, Teve. Guaraci e tal. A gente agradece muito, de coração. E Não, nós que manda um abraço pro agradecemos Fábio, aí. né? Muito obrigado mesmo para vocês terem aceito esse convite, de vocês terem aceito os três, né? Obrigado novamente o Mauro, obrigado novamente o Guaraci. O Guaraci teve ativo aqui, viu? Como você teve ativo ontem, hoje ele teve ativo aqui nos comentários. Foi um prazer estar com vocês três aqui, esses 3 dias. Realmente eu aprendi muito. Eu falo que eu faço a live, eu estou intermediando, mas eu estou aprendendo muito também. Então eu faço as perguntas realmente porque
As perguntas realmente eu quero entender a técnica. E eu posso te falar que nessas 4 lives que eu fiz com vocês, porque foram 3 agora, eu tinha feito uma outra em Guaraci, eu aprendi bastante da técnica, tá? Então, pessoal, sigam o nosso Telegram, tá lá, toda a parte das aulas vão estar todas lá, depois vai estar no YouTube. No YouTube vai ser colocado esse aqui também. Na descrição vai estar os artigos, vai estar o curso. Pessoal, faça o curso deles porque realmente vale a pena. Eu fui para Recife, a estrutura que vocês têm aí em Recife é fantástica. Eu fiquei encantado. Falei que foi a primeira vez que eu fui para um curso e fui dar aula para os professores. Então, assim, a responsabilidade é maior ainda, porque só tinha fera lá. Inclusive, Que o nada. Mauro estava sentado lá. O Mauro faz mini implante há quanto tempo, né? O Guaraci faz quanto tempo também que faz? Então, assim, foi um prazer, realmente, conheci vocês em Recife quando eu fui outra vez. É, Agora vai ter o curso online, né? Que o Guaraci convidou. Falei que a próxima vez eu quero Isso, estar vai ser show presencial, esse eu quero ir curso. para Recife, eu quero ver o mar Ah, também, pô. Não é só assim. Online é, é bom, mas o presencial também. Tô brincando. é. Mas, pessoal, Ney, obrigado.